Dando continuidade à nossa aula, né, essa matéria de escatologia, hoje vamos continuar falando sobre o juízo eterno como doutrina básica, ok? Então a igreja precisa entender que o juízo faz parte do ensino. Nós precisamos entender e aprender mais sobre essa doutrina. O que a palavra doutrina significa? Ensino, né? Ensino. Então, olha só, o juízo já é uma verdade antiga. Então, já no Antigo Testamento, o livro de Jó, a gente já encontra algo semelhante. Preste atenção que diz aqui, Jó capítulo 19, versículos 25 ao 29. Diz assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este o meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o meu coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, né? Para saberdes que há um juízo. É uma palavra profética, uma palavra messiânica, né? Que está apontando para Cristo, para o Messias. E fala que já traz à luz questões de juízo. Amém? Então não esqueça disso. Vamos ler mais um texto para fundamentar aqui. Gênesis 18, 25 diz: longe de ti o fazeres tal coisa, ou matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça ao juiz de toda a terra. Então, Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de juízo. Salmo 96, 13. Olha só o que diz aqui, ó. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então, fundamentamos aqui que há uma doutrina, há um ensino de Deus na palavra sobre o juízo, tá? Sobre a terra. Ok? O que disse Judas? Olha só o que disse Judas, capítulo 1, né? Versículo 14 e 15. Diz assim, ó: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer o juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras, né, todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Então haverá juízo, haverá, né? Esse ensinamento está diante dos nossos olhos e o Senhor haverá de julgar. E como nós na aula anterior falamos sobre a ressurreição, né, falamos de julgamento, olha só o que disse aqui, ó: Jesus ressuscitado é a certeza de que haverá julgamento. Atos 17, 30, 31 disse: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrepentam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E o nome dele é Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, Jesus ressuscitado é a certeza de que haverá um julgamento. Ok? Continuamos. Toda ressurreição na Bíblia é seguida de um juízo. Tá? Nós falamos que haverão duas ressurreições. Mas não tenha medo, tá? Não tenha medo. Quando falamos de juízo, não é somente olhar para o lado negativo. Tá? Será feito juízo em favor, né? E também contra, de forma positiva e de forma negativa, ok? Olha só o que disse Hebreus 9, 27. E assim, como os homens estão ordenados morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, ok?
Então, sempre que a ressurreição na Bíblia mostra que haverá um juízo. Deixa eu ler aqui uma observação importante. Juízo muitas vezes é entendido como algo negativo, aquilo que eu acabei de falar. No entanto, quando um inocente é julgado, ele é absolvido. Jesus foi julgado por Deus e este o exaltou sobremaneira, de modo que a igreja, pela fé em Jesus, já foi julgada pelos seus pecados. Não deve temer o juízo eterno que ele está reservado. Amém, queridos? Olha só que bênção, que alegria. João 3,16, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que não julgasse o mundo, tá? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. A missão de Cristo, quando ele veio, João 3,16 a 18, não, ele não veio para julgar, não era o tempo, ele veio para salvar, ok? Então, para que o mundo fosse salvo por ele, quem nele crê não será julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, ok? Vamos lá, vamos falar sobre os vários julgamentos ou juízos descritos na Bíblia, tá? Preste bem atenção. Primeiro, Cristo, primeiro a ser julgado, as primícias do julgamento. Isaías 53, eu preciso ler aqui para você. 53, 12. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Pelos transgressores intercedeu. Tá? Você pode ler Filipenses 2, 5 a 11, Hebreus 1, de 1 a 4, Hebreus 1, de 8 a 9, Mateus 28, 18. Ok? Então, o castigo que nos trouxe a paz, diz a palavra de Deus, estava sobre ele, estava sobre Cristo, tá? Então Jesus foi o primeiro a ser julgado, o primeiro a ser recompensado por sua vida perfeita, recebendo autoridade, posição à direita do Pai, o nome acima de todo nome, e como herança, o domínio sobre tudo e todos. Meu Deus! Que bênção, que bênção, que bênção. Vamos continuar avançando sobre o juízo. Segunda coisa, tá? O primeiro juízo, julgamento, foi Cristo, o primeiro a ser julgado. Antes da segunda vinda de Cristo, 1 de Pedro 4,17, diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se o primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedeceram ao Evangelho? Vou ler mais um texto. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, olha só, deixa eu explicar aqui. O julgamento da igreja, tá? Vou falar do julgamento da igreja. O tribunal de Cristo, imediatamente após o arrebatamento, muita atenção a isso, será um julgamento para recompensa. O julgamento da igreja será um julgamento para recompensa, tá? Pelas obras praticadas pelos crentes, tá bom? E não se trata aqui de salvação, pois ninguém é salvo pelas obras. Somos salvos pela graça de Deus que está em Cristo. Então descansa o teu coração. Se você é igreja, tá? Esse julgamento será pelas nossas obras, ok? O grau de obras, pela obediência, enfim, não é para condenação, ok? Terceiro, na segunda vinda de Cristo, tá? Estamos falando dos diversos tipos de juízos e julgamentos de Deus. Primeiro, Cristo foi julgado. Segundo, antes, nos falamos aqui, antes da segunda vinda, ou seja, após o arrebatamento, lembre-se, primeira vinda, o Emanuel, Deus conosco,
andou aqui na Terra mais de 2000 anos atrás, nasceu, cresceu e tudo mais, foi assunto aos céus, certo? O segundo tempo, segundo momento, ele virá para arrebatar sua igreja, ele não colocará seus pés na terra, ok? O arrebatamento acontecerá nos ares, quem estiver morto vai ressuscitar, e quem estiver vivo será arrebatado também, juntamente com os mortos, que estavam mortos. E o outro estágio é a segunda vinda de Cristo, ok? Então, após o arrebatamento, a igreja será julgada pelas suas obras. Os crentes serão julgados pelas suas boas obras. Estamos bem aí? Agora, a segunda vinda de Cristo, tá? Que é quando Cristo vem para governar por 1000 anos aqui na Terra com a igreja. Vamos lá. Na segunda vinda, os judeus vivos, haverá um juízo para os judeus que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus. Depois da tribulação daqueles dias, 7 anos de tribulação que nós falamos, Jesus vem e ajunta os seus escolhidos. Quem são escolhidos? Os judeus, tá? Os judeus. Mateus capítulo 24. Vocês lembram o texto? Quando, em Atos capítulo 1, quando fala, restaurará, Senhor, o povo de Israel nesse tempo. Aí Jesus disse, não cabe a vós saber os tempos e as estações de Deus, somente ao meu Pai que está nos céus. Se refere a esta restauração do povo escolhido de Deus e o povo de Israel. Não esqueça disso, povo judeu, tá? Então temos como referência o que acabamos de falar, Mateus 24, que eu vou fazer a leitura aqui. 24, 29 a 31. Diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos, os judeus, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tá? Perdão, essa também foi uma profecia vinda, né, de Deus através do profeta Ezequiel, tá? 20, 33, 38 e Ezequiel 39, do 25 ao 29, ok? Temos outro exemplo, falando aqui da segunda vinda, outro exemplo que se refere aos judeus em relação ao juízo, são as 10 virgens, tá? Eu não vou ler o texto, que é realmente bem comprido, mas eu vou deixar aí como tarefa. Você pode agora fazer a pausa e ler o texto que está em Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 13, tá? Até o 13. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o que significa a questão das 10 virgens, que por muito tempo achei que era uma mensagem para a igreja, mas não. As 10 virgens representam, vou falar aqui, os judeus representam os judeus e não a igreja de Cristo, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar das parábolas das 10 virgens. Lembre que nós temos falado aqui, existe palavra de Deus para 3 tipos, para 3 grupos na Bíblia. Os judeus, o povo de Israel, né, ou os hebreus, como você queira chamar, tem uma outra explicação ali que a gente vai dar, certo? Então, temos os gentios, que são judeus e não judeus, tá? Aqui os gentios. E temos a igreja, ok? A igreja. A igreja pode ser judeus que se converteram a Cristo, não judeus que se converteram ao Evangelho. Esses 3 tipos de grupos. Na parábola das 10 virgens, se refere aos judeus, ok? Então, mais uma coisa. Nenhum noivo se casa com 10 mulheres, muito menos na cultura judaica, ok?
A palavra virgem pode ser usada tanto para mulheres como para homens. O casamento era uma cerimônia discreta e era chamada de bodas. E a festa do casamento era chamada de ceia das bodas. E poderia durar uma semana. Jesus alertava os judeus quanto a estarem preparados para quando Jesus, o noivo, voltasse com a igreja, a noiva, né, que então já seria a esposa. Apocalipse 19, versículo 7. Então eles, os convidados, precisariam estar prontos. Tá? Apocalipse 19, 7. Vou fundamentar isso que nós falamos aqui. Mateus 9, 14 e 15. Salmo 45, versículo 9. As virgens representavam, na verdade, judeus justos e injustos. Tá? Judeus justos e injustos. Então, os judeus considerados como justos serão aqueles que estiverem crendo. Tá? Que estiverem crendo, serão considerados como justos. Ok? Falando agora sobre os gentios vivos na segunda vinda de Jesus. Então Jesus se assentará no trono e todas as nações, os gentios que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus, se reunirão para serem julgadas, tá? Texto de referência, Mateus 25, versículo 31 a 36, Mateus 40, versículo 31, versículo 36, versículo 40 ao 46. Tá? Fundamentamos aí o julgamento dos judeus, tá? Na segunda vinda de Cristo. Ok? Agora temos o final do milênio. Tá? O final do milênio. No final do milênio, haverá um julgamento do diabo e os seus demônios e os seus anjos. Apocalipse 20, 10. Tantos hostes celestiais, Isaías fala sobre isso, Isaías 24, 21, Efésios 6, 12 fala das hostes espirituais, né, das potestades e tudo mais, e que ainda atuam hoje. E também serão julgados os anjos aprisionados que Judas fala, né, Judas 1, versículo 6. E também Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Então haverá um julgamento no final, o quarto julgamento que estamos falando aqui, certo? No final, onde será Satanás e os seus demônios e os anjos aprisionados. Deixa eu ler mais um texto. Apocalipse 20, 10 diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta. Se encontrarão não só a besta, senão também como o falso profeta. E serão aumentados de dia e de noite, atormentados, de dia e de noite. Ok? Então, no último julgamento, temos o julgamento do diabo, seus demônios, e também os aprisionados. E também temos o julgamento do grande trono branco. Tá? Vamos falar aqui. Então, todos os que não estão no livro da vida, ali serão lançados no lago de fogo. Lembra da segunda morte? Da morte eterna que nós temos falado. Então eu quero ler aqui para encerrar nossa aula de hoje. Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Tá? Diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugirão a terra e o céu. E não fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Tá? E as pessoas acham que o inferno é ruim,
Imagina um lago de fogo onde o inferno vai ser lançado. Esta é a segunda morte, lembra? Ou morte eterna. O lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ok? Haverá rigores diferentes, ocasionando graus de sofrimentos diferentes. Olha só, Mateus 10:15. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ai de vós, escribas, Mateus 23:14, e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas para justificar. Fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Então, escatologia, o estudo das últimas coisas, é algo muito maravilhoso a ser estudado. E eu quero te encorajar a permanecer firme e forte até o final das nossas aulas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça e abra mais o seu entendimento, assim como está fazendo comigo, para que possamos compreender ainda mais, de forma profunda, de forma prática, a Escritura, a mensagem do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Fica com Deus.